Em História, nós vamos continuar com o livro Buriti mais História do quinto ano. E hoje nós vamos finalizar o capítulo nas páginas 22 e 23. Nós vamos falar um pouquinho sobre a agricultura na comunidade Quilomba Ivaporunduva. São os nomes difíceis aí, desculpa, tá? Assim como os primeiros grupos humanos precisaram organizar e dividir o trabalho. Outras comunidades, em diferentes momentos da história, também se organizaram para garantir a sobrevivência e a segurança de todos. Então, foi como nós falamos nas aulas anteriores. Essas pessoas, a partir do momento que elas começaram a ficar e a criar os primeiros povoados, a quantidade de pessoas foi aumentando gradativamente conforme essas pessoas foram fixando residência. Para isso, precisou de toda uma organização social. Então, algumas pessoas ficavam encarregadas de cuidar das aldeias, da vila, outros de caça, outros da colheita, e enfim. E tinha sempre o líder, né, por questões políticas, que dominava, né, que governava essas pequenas vilas que foram se formando no decorrer dos anos. E nós vamos falar um pouquinho sobre essa comunidade quilomba, como que funcionava a agricultura lá. A comunidade quilomba Ivaporunduva se localiza em Eldorado, no estado de São Paulo, na região do Vale do Ribeira, uma região próxima a nós aqui, né? Eu tô em Peruíbe, eu estou mais ou menos 1 hora de Eldorado. Não, minto disso, de Registro. De Eldorado é um pouquinho mais longe. Eldorado aí dá umas 2 horinhas, que é quase divisa com o Paraná. As populações quilombas são remanescentes. O que é remanescente? Que resistiram, permaneceram e restaram. Então, desde aquela época, ainda existe essa comunidade quilomba, né? Que são uma população remanescente, aquela que resistiu, que ficou, que restou dos povoamentos criados por escravos que resistiram ao regime de escravidão vigente no Brasil desde o período colonial até o final do século XIX. A comunidade quilomba Ivaporunduva é uma das mais antigas da região e representa a importância da resistência à exploração da escravidão. Nós não vamos nos aprofundar no assunto da escravidão, porque a história do Brasil foi trabalhada no ano passado, né? Então, só um resumão: com o descobrimento do Brasil, os portugueses chegaram e, primeiramente, eles escravizaram os índios. Posteriormente, começaram a vir os negros, né, vindos lá da África, e eles começaram a vir para o Brasil para trabalhar como escravos. Então, a escravidão, ela terminou lá no final do século XIX. Mas sobrou esta comunidade quilomba que vive aqui, né, na cidade de Eldorado, na região do Vale do Ribeira, do estado de São Paulo. São os descendentes, o povo que ficou, que resistiram aí, né, que permaneceram após longos anos, né, já se passaram aí, nós já estamos no século XXI, após longos anos, ainda resistem, ainda existem e possuem essa quilomba aqui. No Vale do Ribeira, muitos quilombos surgiram durante o ciclo de exploração do ouro, né? Aqui, no século XVIII. Com o esgotamento do minério, aqui nós vemos um recurso não renovável da natureza, né? Foi usado tanto, foi tão explorado o ouro que acabou se esgotando. Antigamente você saía, você via, né? Encontrava com muita facilidade o ouro. Hoje é muito difícil você conseguir encontrar este minério. Então, muitas pessoas que trabalhavam no garimpo ficaram sem local fixo e, com o tempo, formaram comunidades, tornando-se trabalhadores rurais autônomos e dedicando-se ao cultivo do arroz e outras culturas de subsistência. Então, com o final do garimpo, eles ficaram sem ter o local fixo, né?
porque eles não tinham mais recursos para tirar esse minério da natureza. Então, eles foram buscando outras formas de sobrevivência e eles foram formando aí comunidades e foram se tornando os trabalhadores rurais, os trabalhadores do campo, e aí eles começaram a cultivar o arroz e também outras culturas de subsistência. Hoje, o Quilombo Ivaporunduva produz arroz, mandioca, feijão, milho, verduras e legumes para o próprio consumo. A comunidade produz também banana orgânica e peças de artesanato, como bolsas e tapetes feitos de palha de bananeira. Essas atividades são organizadas pelos próprios membros da comunidade, que dividem as tarefas relacionadas ao cultivo, à produção artesanal e à comercialização do produto. Então, olha quantas coisas que eles fazem, que eles fabricam para a sobrevivência, né? Então, eles têm a parte rural, que eles produzem todos esses alimentos para o próprio consumo, mas também eles vivem da banana, eles produzem a banana orgânica e também peças de artesanato. As bananas orgânicas são aquelas que são livres dos agrotóxicos, né? De todos aqueles venenos que as pessoas jogam, os agricultores jogam aí na plantação para combater pragas. Então, as bananas orgânicas, elas são livres desses agrotóxicos, são mais naturais, né? São mais saudáveis para servir como alimento. E aí, as folhas de bananeira, eles produzem outras coisas que servem para a comercialização desses produtos. A agricultura destinada à subsistência é realizada em terras que já foram ocupadas pelos ancestrais. Os ancestrais são os nossos antepassados, né? Nelas, os membros da comunidade buscam preservar a cultura afro-brasileira, olha que legal. Então, lá nesta comunidade, eles preservam a cultura deles e suas práticas cotidianas, que são transmitidas para as novas gerações, especialmente por meio de tradição oral. Então, aqui nós temos uma foto, né, do Quilombo Ivaporunduva, no município de Eldorado, no estado de São Paulo, essa foto de 2016. Olha só que legal, né? Então, um resíduo aí, né, dos ancestrais dessa comunidade, né? E eles mantêm a cultura, eles mantêm uma forma de vida diferente da nossa. Hoje em dia, dificilmente a gente vai plantar alguma coisa para o nosso próprio consumo. A gente vai ao mercado, feiras, né, para comprar o nosso alimento. E essa comunidade ainda preserva muitos fatos antigos, né, culturais, que eles vão passando de geração em geração, ok? Depois da leitura, vocês têm aí o estudo do texto da página 23. Eu quero que vocês façam a leitura e, de acordo com o texto lido, vocês vão responder, tá bom, crianças? Para a próxima aula, nós vamos iniciar um novo capítulo e nós vamos falar sobre novas formas de organização. Qualquer dúvida que vocês tenham, é só me chamar, tá bom? Beijos e tenham uma boa tarde.